em Eclesiastes. Vamos lá, capítulo de número 3. Salmos, depois de Salmos, Provérbios, depois de Provérbios, Cantares, e depois de Cantares temos Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Na verdade eu vou ler um, depois eu vou ler um outro, ainda em Eclesiastes 3. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Tudo tem o seu, que diz aí? Leia mais alto. Tudo tem o seu determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora o versículo 11. Olha o que diz: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, venha revelar tua palavra na manhã de hoje. Fala aos nossos corações, Senhor. Estamos aqui sedentos, prontos para sermos ministrados por Ti. Nos abençoe em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quantos podem aplaudir e glorificar ao Senhor? Mais fortes para nós. Eclesiastes é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Não é extenso, é curto. Fica aí uma recomendação de leitura para você. Se você puder ler Eclesiastes, leia. Aproveita que eu vou pregar hoje, se sinta motivado para ler. São 12 capítulos. E é um dos livros que eu mais gosto. É um livro escrito por um sábio. Este sábio viveu na época que Israel tinha um governo helenístico, o governo dos gregos em Israel. Isso em torno do século 3 a.C. Informações gerais, né? E esse Eclesiastes, ou Coelet, é um livro que vai mostrar reflexões sobre a vida. Vida e morte. Opostos, né? Vida e morte. Vai falar sabedoria e tolice. Opostos. E vai falar também pobreza, riqueza, vice-versa. Então tem essas coisas em Eclesiastes. Quando você lê esses 12 capítulos, você percebe que o autor ele vai tratar desses temas. Ele vai falar dessas questões de uma maneira muito filosófica. Acho que é por isso que eu me identifico bastante com esse livro, como alguém que gosta de filosofia. Quando você lê esse livro, você percebe que ele vai falar sobre que a alegria está no homem viver o presente, viver o dia de hoje, desfrutando o fruto do seu trabalho. Viver o presente. Para pensar, quantas pessoas que são infelizes porque vivem em função do passado, não vive o presente, vive triste hoje porque no passado coisas deram errado. Não vive o presente, vive o passado. Outros são tristes porque vivem pensando no futuro apenas, não vive o presente. São ansiosos, por quê? Estão pensando no dia de amanhã. E Jesus filosofou em cima disso também. Jesus falou o quê? Que nós não valemos mais do que os pássaros. E se Deus cuida dos pássaros, Ele cuida de mim e de você. Se Ele cuida dos lírios do campo, vestindo, Ele cuida de mim e de você. E Ele vai dizer: não andeis ansiosos quanto aquilo que vai comer ou vestir. Ele vai falar mais. Ele vai dizer: busque primeiramente o reino de Deus, todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Ele vai falar mais. Ele vai dizer: basta cada dia o seu mal. Viva o hoje.
Eclesiastes é um grito dizendo para você: viva o presente, aproveita hoje, senta na mesa, desfrute aí com a tua família, viva o prazer de se alimentar, de se vestir, viva o dia de hoje. Amanhã está na mão de Deus. Ele vai falar que nós não sabemos. Acho interessante esse capítulo 3, os últimos versículos, que ele vai comparar o homem com o animal. O animal está vivo hoje, amanhã morre, é que nem o homem. Ele vai comparar justamente isso. Nós não sabemos o dia de amanhã. Temos o hoje para viver. Temos o presente, por isso que chama presente. O que é presente? É o que você quer ganhar no seu aniversário, né? Meu aniversário está chegando, meu Deus, estou lembrando já disso. É o que você quer ganhar de Natal, presente. Por isso que chama presente. Presente de Deus para a tua vida. Posso ouvir amém? Então são essas reflexões que nós encontramos aqui no livro de Eclesiastes. E é um discurso, por mais que Eclesiastes se chama Assembleia, os textos de Eclesiastes parece que ele falava com ele mesmo. Parece que ele refletia para ele mesmo, né? Tem essa característica também interessante. Eu li esse texto aqui no capítulo 3, e eu tirei 4 pontos aqui para a gente falar nessa manhã. Umas que ele observa na vida, ele apresenta aqui nesse texto. Primeira coisa que ele vai destacar nessa vida é que as coisas, elas sempre vão se repetindo. Ele vai falar que a vida é uma coisa circular, sempre se repete. Nós ficamos angustiados pensando no dia de amanhã. Por quê? Porque amanhã é desconhecido. Nós não sabemos o que vai ser amanhã. Por isso que nós ficamos angustiados. Quando você não enxerga o que tem atrás da porta, você fica ansioso. Você não sabe o que tem lá te esperando. E ele vai dizer que a vida nada mais é do que uma repetição de fatos. Que da mesma maneira que eu passo por lutas hoje, eu passei ontem também. E amanhã eu vou passar também. Eu vou ter dificuldades hoje, vou ter dificuldades amanhã. Por isso que ele vai dizer que existe essa questão do tempo aqui. E esses tempos, eles não são estáticos, mas eles vão, daqui a pouco eles voltam. Fases boas, fases difíceis. Fase difícil passa, vem uma fase boa, e fica tudo mil maravilhas. Mas daqui a pouco vem uma outra fase difícil. Só que ela passa também, daqui a pouco vem uma fase boa. Ele vai dizer o seguinte: isso vai se repetir na tua vida muitas vezes. Não fique angustiado porque hoje você está numa fase boa, ou melhor, fase ruim. Ou também não fique soberbo se você está numa fase boa. Quem está entendendo, diga amém. Não fique angustiado, não fique triste, não fique depressivo se a fase não está boa para você. Se os teus dias têm sido dias trabalhosos, se está te custando as coisas, está difícil as coisas, não fique triste. Ele também vai dizer, se você está num momento bom, não fique feliz totalmente, porque são fases da nossa vida, é algo circular, e daqui a pouco isso vai passar, e virá uma fase difícil, daqui a pouco essa fase difícil passa, e vem uma fase boa, e por aí vai. Esse ano não foi totalmente bom, e totalmente ruim. Alguns dias foram bons, outros dias não tão bons, outros dias bem ruins, péssimos. Mas foram dias, e esses dias passaram, e nós estamos aqui hoje. E hoje talvez a fase não esteja tão boa assim, mas eu quero dizer para você, não se preocupe, porque a fase boa vai chegar na tua vida, o momento bom vai chegar na tua vida, e a glória de Deus será também manifestada na tua história. Quantos podem aplaudir e glorificar ao Senhor? Aleluia! Aplauda ao Senhor.
difíceis nós passamos aqui. Esse ano nós tivemos meses que foram maravilhosos, meses que, poxa, a igreja cresceu, mas nós tivemos meses difíceis. E as coisas vão caminhando assim. E nós não podemos ficar apegados a essas coisas, porque tudo passa. Amém, amados? Ele fez uma segunda observação no texto. Eu quero destacar para vocês. A primeira, essa repetição das coisas na vida. Outra coisa que ele apresenta é sobre um atributo de Deus. Semana passada eu falei de atributos de Deus, naquela mensagem do Salmo que fala: sonda-me, Senhor, Salmo 139, né? Onipresença e onipotência. Ele vai falar de um atributo de Deus aqui. Qual que é o atributo? Deus é imutável. Deus não muda. Diga para quem estiver ao teu lado: nosso Deus não muda. Já vi alguns pregadores dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um e no Novo era outro Deus. Não, Deus não muda. O Deus que falou com Abraão não é o diferente do Deus que falou com Isaac, com Jacó, com os profetas Isaías, Jeremias, com Deus lá de Jesus. Não, ele é o mesmo Deus. A diferença está na maneira que eu enxergo Deus, que Ele se revela a mim, mas Ele é o mesmo. E tem mais, Ele não muda. As pessoas, elas mudam, e elas mudam com facilidade. Tem pessoa que muda mais do que a própria roupa. Muda de personalidade, muda de caráter, às vezes se deixa influenciar e ela acaba mudando, né? Às vezes casa e muda, às vezes está solteiro, é diferente. Quando casa vai ser uma outra pessoa. As pessoas mudam. Às vezes quando tem é uma coisa, quando está sem nada é uma outra coisa. Quem concorda? Amém? Amém? Deus não. O que ele vai falar aqui acerca de Deus é que Deus ele é o mesmo, desde a criação até os dias atuais, e sempre o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para toda a eternidade. Que nós possamos pensar, Deus é o mesmo. E ele vai falar isso no texto, sobre esse caráter fiel de Deus, dele ser o mesmo. Deus ele é tão fiel, Deus é tão mesmo, que a Bíblia vai nos assegurar que ainda que nós sejamos infiéis, que mesmo assim Deus continuará sendo fiel conosco. Ainda que eu venha quebrar as minhas alianças com Deus, Deus ele vai continuar firmado ali na sua aliança comigo, porque Deus ele é fiel. Existe um relacionamento constante. O homem não é constante, o homem é inconstante nos seus relacionamentos, o homem é inconstante nos seus negócios, o homem é inconstante no seu ânimo, o homem é inconstante em projetos. Ele quer uma coisa hoje e amanhã ele quer outra coisa, mas Deus não. Deus ele é constante, Deus ele é o mesmo, ele continua insistindo em mim, ele continua insistindo em você, ele continua sendo fiel, ele continua firmado nas suas promessas. Se Deus em algum momento fez promessas para a tua vida, essa promessa não está no esquecimento dele, essa promessa permanece de pé. Se Deus alguma vez disse algo para você, não se preocupe, porque se Deus vai cumprir, porque ele é fiel e ele não pode negar a si mesmo. As promessas do Senhor, elas não estão paradas, mas elas estão em movimento, elas estão em direção à tua vida, e cada dia que passa é mais um dia que eu me aproximo dela. Amém? Se você também crê nisso, levante a mão glorificando a Deus e aplauda o Senhor na manhã de hoje. Aplauda a Deus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Amém, queridos? Deus é o mesmo. Nós mudamos. Mudamos de acordo com as coisas, de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Nós assumimos uma máscara.
Assumimos uma personalidade. Ele fez uma terceira observação. Ele vai falar da dificuldade que nós temos de fazer a coisa certa no momento certo. Certo no momento certo. E é por isso que aqui no texto de Eclesiastes 3, eu não li, mas vocês depois podem ler o capítulo 3. Ele vai falar que existe o tempo de você plantar e o tempo de colher. O tempo de plantar é o tempo de você plantar, queridos. Você não vai colher antes de você plantar. O problema está quando eu quero colher sem ter plantado. Fazer o certo na hora certa. Ele vai falar aqui, na sequência do texto, que existe o tempo de chorar. E também existe o tempo de rir. E não adianta. Se eu estou numa fase de chorar, eu vou ter que chorar nessa fase. Eu não vou rir no momento que eu tenho que chorar. E também o contrário funciona na mesma medida. Se Deus me trouxe o tempo de rir, eu não vou chorar, porque é o tempo da minha vitória. E o problema está, quando eu estou na fase do choro, eu quero rir a qualquer custo. Não. O momento, o tempo é esse. É essa fase que Deus preparou para você. Aleluia. Seja ela uma fase boa ou uma fase ruim. Quem está entendendo? Diga amém. Seja ela uma fase de choro ou de riso, foi esta fase que Deus preparou para você. Olha mais o que ele vai falar mais aqui. Existe o tempo de chorar, o tempo de rir. Existe o tempo de espalhar pedras. Existe o tempo de ajuntar. Ele vai falar, existe o tempo de abraçar, mas existe um tempo que você também se afasta de abraçar. São fases. A fase de abraçar é a fase que eu tenho alguém no meu lado, que eu abraço alguém, ou eu sou abraçado por alguém, e por isso eu não me sinto sozinho. Mas existem momentos que Deus afasta as pessoas do nosso lado e você fica sozinho. É uma fase. Porque no momento que eu estou sozinho, é o momento que eu posso me abrir mais para falar com Deus e para Deus falar comigo. No meu momento de choro, é o meu momento que eu fico mais reflexivo, é o momento que eu oro mais, é o momento que eu busco mais. Já percebeu que quando você está nas fases difíceis da tua vida, você não vê dificuldade para vir ao culto? Você busca, você ora, você vai lá, você levanta de madrugada, porque você está chorando, está difícil a tua fase. São fases que nós passamos. E ele vai dizer que a dificuldade que o homem tem é de entender que existe um tempo certo para fazer cada uma dessas coisas. E eu quero que você entenda esta palavra nesta manhã. Independente do tempo que você está vivendo, é o tempo que Deus preparou para a tua vida. E esse tempo, ele vai passar. É uma fase que você está vivendo, e esta fase ela vai passar, diz o Senhor para você nesta manhã de hoje. Aleluia. Quantos podem glorificar e aplaudir a Deus por isso? Quantos podem glorificar a Deus? Aplaude o Senhor, queridos. Vem. É isso que ele está dizendo. Tem um tempo, versículo 6. Tem um tempo de guardar, ou melhor, versículo 6, primeira parte. Tem um tempo de buscar, e tem tempo de, leia para mim, tempo do quê? Perder. Não, pastor, sou servo de Deus, não nasci para perder. Então vamos arrancar essa página da Bíblia, irmãos. Então pega uma caneta e risca essa parte aqui, ó. Tem tempo de perder.
triste, dói, mas aí que está. Tem coisas que Deus tem que tirar da minha mão para colocar outras coisas na minha mão. Tem portas que tem que fechar para que outras portas sejam abertas. Teve dias nesse ano que eu me senti como um perdedor. Não, pastor, não fala isso. Nós somos vencedores, mais do que vencedores. Sim, mas tem dias que nós nos sentimos derrotados. Quem concorda, diga amém. Tem dia que você perde, você tem que reconhecer: eu perdi essa. É difícil, mas eu tenho que reconhecer que tem coisas na minha vida que eu perdi. Talvez você foi roubado esse ano. Talvez você perdeu algo. Talvez você perdeu um projeto. Talvez você perdeu um sonho nesse ano. Mas eu tenho uma palavra profética de Deus para a tua vida. Você pode ter perdido, mas tem um tempo que você vence. E o tempo de você vencer, esse tempo também vai chegar. Diz o Senhor para você na manhã de hoje. Aplauda Ele, exalte o Senhor em forte. Você não é derrotado. Você pode ter perdido uma luta, mas você vai ganhar a batalha, porque Deus, Ele é contigo. Você pode ter perdido uma luta, mas você vai ganhar a guerra, porque Deus, o Senhor dos exércitos, Ele está contigo. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai falar mais abaixo do versículo 7 que é o tempo de ficar calado. Tem o tempo de você falar, mas tem o tempo de você ficar calado. Eu quero mudar um pouquinho esse texto, sem pecar contra a palavra. Tem o tempo de você ficar em silêncio só orando, mas tem o tempo de você falar e testemunhar a vitória de Deus. Fala para quem está ao seu lado: existe o tempo onde nós ficaremos em silêncio, somente orando, somente esperando. Mas chegará o tempo que nós iremos testemunhar a nossa vitória. Agora profetiza para o irmão, fala assim: esse tempo chegou na tua vida hoje. Se você crê, bate palma e glorifica a Deus. Dá um glória bem alto aí, irmãos. Para Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Aleluia. Agora preste atenção. Ele vai mostrar essa dificuldade de nós entendermos esses tempos de Deus, essas fases na nossa vida. É difícil, mas esse é o desafio que ele propõe em Eclesiastes 3. A última observação que eu quero fazer para vocês, e por isso que eu li o versículo 11, olha o que diz: tudo fez formoso em seu tempo. Tudo fez formoso, tudo fez perfeito, tudo fez maravilhoso no seu tempo. Tempo de Deus. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Duas coisas nesse versículo 11 para a gente encerrar a pregação. Primeiro, que no tempo de Deus Ele faz tudo perfeito, tudo formoso. Você crê nisso? Crê, diga amém. É a fé que a gente tem que ter, essa esperança. No tempo de Deus Ele vai fazer tudo perfeito. A gente tem que ter essa esperança. A observação que ele faz na outra parte do versículo é tremenda. Ele vai falar que Deus coloca no coração do homem um desejo, uma espécie de desejo de compreender as coisas eternas, de compreender o princípio, o fim das coisas, ou seja, os propósitos das coisas. E nós não compreendemos. Ele vai falar isso. Nós tentamos compreender os propósitos de Deus, só que nós não entendemos. No Evangelho de João tem uma palavra de Jesus que ele fala: o que eu faço hoje,
vocês não entendem. Mas amanhã vocês vão compreender. Vocês vão entender amanhã o que eu estou fazendo. Ele fala pelo menos isso. Que nós não entendemos a totalidade dos propósitos de Deus. Em algum momento você falou nesse ano: por que deu errado isso? Ou por que dessa luta? Ou por que isso aconteceu comigo? Deus tem um propósito. E esse propósito você não entende. O desejo de você entender existe no teu coração. O próprio Deus colocou. Mas você não entende o propósito. Quem compreende isso, diga amém. Nós não entendemos. Nós não entendemos porque coisas boas, coisas ruins acontecem com pessoas que são boas. Nós não entendemos. Às vezes você assiste o noticiário e você vê ali a reportagem e você fala assim: meu Deus, por que isso vai acontecer? Essa semana 2 notícias chocaram o nosso país, de pais que esqueceram os seus filhos dentro do carro e as crianças morreram. Meu Deus, isso é trágico demais. Isso é uma loucura de pensar. Ao ponto do pai chegar na escola e falar: cadê meu filho? Buscar meu filho. Não, você não trouxe meu filho. A gente não consegue calcular o que seja isso. E você vê uma coisa dessa e você fala: Deus, porque uma coisa assim aconteceu assim. Nós não entendemos propósitos. Nós não entendemos a dinâmica de Deus, a maneira de Deus agir. Eu citei tragédias, mas eu poderia citar coisas pequenas no teu cotidiano, no meu cotidiano, que nós falamos assim: meu Deus, tinha tudo para dar certo esse negócio, por que não deu certo? Poxa, eu fiz tão bem feito, olha, eu estava tão bem intencionado, eu tinha tantos planos para isso. Poxa, eu gostaria que isso fosse assim. Eu gostaria que esse final de ano fosse diferente. Eu gostaria que isso fosse de uma outra forma. E não é. É de uma forma que às vezes nós não entendemos. E o sábio aqui vai dizer que realmente nós não compreendemos. Mas nós temos que entender que lá no tempo de Deus, que Ele determinou em algum canto, em algum lugar, Ele tem um propósito muito bem estabelecido, e na hora certa Ele vai fazer que tudo que hoje é confuso, tudo que hoje eu não entendo, Ele vai fazer algo bom em cima disso, Ele vai fazer algo belo em cima disso, Ele vai fazer algo formoso em cima disso, que hoje é triste, que hoje é duro, que hoje me faz chorar, que hoje me faz sofrer, que hoje me faz ficar depressivo, que hoje me faz pensar, tem que desistir. Lá na frente eu vou olhar e eu vou entender que Deus tinha um propósito bom, que Deus tinha um propósito formoso, e toda a honra e toda a glória será dada ao nosso Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor. Amém. Nós não entendemos o fim, nem o princípio, nem o fim das coisas. Mas podemos entender que em todo o tempo Deus esteve trabalhando. E Ele continua trabalhando. E o propósito de Deus, e aqui encerro as minhas palavras hoje. E o propósito de Deus é um propósito de paz. É um propósito bom para você. Eu não sei de que maneira você ouviu essa pregação de hoje, mas o meu desejo, o meu sincero desejo, é que ela te faça compreender que os propósitos de Deus são incríveis, são formidáveis, mas eles são além daquilo que nós podemos imaginar. Existe um tempo para tudo, Ele já determinou. Amém. E no tempo certo, o melhor dele virá para a tua vida. Amém. Deus tem um novo tempo aqui para cada um. Amém. Se você recebe esta palavra de hoje, glorifica a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Que Deus te ajude a compreender isso. Que Deus nos ajude a compreender essa palavra. Fique em pé no seu lugar. Oremos nesse momento, com os nossos olhos fechados.